Você desperta no meio da escuridão. O vento frio atravessa as muralhas de pedra como se fossem pele viva, e o som que o arranca do torpor não é o de um sino, nem o de uma voz humana. É o barulho de uma porta sendo arrombada. Você está na ala superior do antigo palácio de Avaron, o coração do império. A lua, filtrada pelas janelas estreitas, pinta o corredor com uma luz pálida, quase fantasmagórica. E enquanto você caminha, sentindo cada passo sussurrar contra o mármore desgastado, sabe que algo irrevogável está prestes a acontecer. Porque hoje, nesta madrugada encharcada de silêncio, o herdeiro trai o pai-rei. Não um traidor comum, não alguém que se vendeu por ouro ou poder, mas alguém que moldou a própria história com uma lâmina, um segredo em uma decisão que rompeu séculos de juramentos. E você? Você vai caminhar por essa noite como se estivesse lá, sentindo o peso de cada respiração, o cheiro metálico do medo e o eco distante de um império prestes a desmoronar. Você desce as escadas lentamente, como se cada degrau fosse uma nota em uma marcha fúnebre. O ar fica mais pesado e uma estranha vibração percorre o palácio. O tipo de vibração que só existe quando o destino está sendo dobrado. A década anterior havia sido marcada por glória, vitórias e expansão territorial. Sob o comando do pai-rei Alderius III, o Império de Avaron se estendera como um manto dourado sobre o continente. As crônicas o chamavam de o último rei de ferro. Um soberano capaz de esmagar revoltas com o mesmo rigor que selava alianças. Mas você sabe como a história funciona. Nenhuma era dourada brilha sem lançar sombras, e nas sombras sempre nasce a traição. O herdeiro, Aerion, primogênito de Alderius, crescera como o orgulho da nação. Criado para a guerra, educado na filosofia e moldado para o trono, mas também criado dentro de uma jaula. Você consegue imaginá-lo ali, ainda jovem, observando o pai governar o império imenso, mas incapaz de ver o próprio filho como algo além de uma peça sucessória. Aelion era sangue real, sim, mas era também uma sombra atrás da coroa. Aos 15 anos, ouviu seu pai ordenar a execução de um general suspeito de traição. Aos 17, assistiu ao enforcamento público de uma conselheira que ousara questionar os impostos cruéis impostos às províncias do sul. Aos 19, descobriu que seu pai mandara vigiar seus estudos, suas cartas e até seus pensamentos. Nada escapa ao Rei de Ferro. E é ali, nessa mistura de admiração, medo e ódio crescente, que a semente é plantada, a semente do futuro golpe. Sombras longas que parecem se mover com vontade própria. É quando ouve o primeiro grito abafado. Um dos guardas do pai-rei cai ao chão, um filete escuro escorrendo do canto da boca. Veneno. Rápido, preciso, ensaiado. O coração aperta em seu peito. Essa não é uma revolta espontânea. É um ritual, uma coreografia mortal. E no coração dela está o herdeiro. A porta da Câmara Real está entreaberta. Por ela, uma luz dourada e suave escapa, como se o quarto ainda acreditasse que o mundo lá fora continua intacto. Mas o mundo não está intacto. Você encosta a mão na madeira, sentindo o calor da vela lá dentro, e empurra devagar. A dobradiça solta um suspiro rouco, um som que parece lamentar o que será testemunhado. Dentro, você vê o pai-rei na cama, respirando com dificuldade. O suor escorre pela barba grisalha. O peito sobe e desce como um animal ferido. Ao lado dele, Elion. O príncipe está curvado, segurando a mão do pai. Mas não há amor no gesto. Há despedida e culpa, mascarado por determinação. A lâmina à sua cintura brilha com a luz da vela. Uma lâmina antiga, que pertenceu aos primeiros reis de Avaron. Uma lâmina que jamais deveria ter sido usada contra o sangue que a empunhou por gerações. Você percebe. Não foi um golpe motivado por ambição. Foi motivado por crença.
Elion já não via o pai como governante. Via-o como tirano, como o último obstáculo antes da queda final do império, como a figura que precisava morrer para que o mundo renascesse. E é ali, naquele instante silencioso, que a história começa a ser reescrita. Aldérios abre os olhos, olhos endurecidos por décadas de poder. Ele reconhece a figura do filho, e você sente que nenhuma palavra é necessária. O pai-rei compreende. Elion respira fundo. A mão treme. O futuro pesa sobre os seus ombros como uma montanha ancestral. E então, ele fala, num sussurro que você mal consegue ouvir. Perdoa-me, pai, mas o império pertence aos vivos, não aos mortos. A lâmina se ergue, e você sabe que nada, absolutamente nada, será igual depois disso. Parte 2. O silêncio depois da lâmina. Você não ouve a lâmina perfurando. Não há grito. Não há convulsão. O que existe é um silêncio espesso, pesado, quase sagrado. O tipo de silêncio que só nasce quando uma era inteira termina. O corpo do pai-rei Aldérios III afunda lentamente no leito. Os olhos, ainda abertos, parecem olhar através de você, como se testemunhassem o futuro nebuloso do império que criou e destruiu ao mesmo tempo. Um império erguido com ferro e que agora começa a ruir em silêncio. Elion permanece imóvel por longos segundos, respirando com dificuldade. A mão que segurava a lâmina ainda treme, como se parte dele lutasse para aceitar o que fez. Você percebe a gota de suor que escorre pela têmpora dele, mais pesada do que qualquer lágrima. E então, lentamente, ele se vira. É a primeira vez que você vê o novo rei, mesmo que nem ele ainda admita isso. A marcha dos conspiradores. O som de passos ecoa pelo corredor de pedra, pesados, coordenados, milimetricamente sincronizados. Os conspiradores chegam. Lord Ramius, o estratégico e frio comandante da Guarda Oriental, entra primeiro. Sua capa azul noite arrasta pelo chão como um rastro de tempestade. Atrás dele, a alta conselheira Miriel, a mulher cuja mente afiada havia previsto cada movimento dessa madrugada fatal. O rosto dela é de pedra, mas você percebe um brilho inquieto nos olhos, medo disfarçado de convicção. Eles se inclinam diante do príncipe. Está feito, pergunta Miriel, sem emoção, mas sem respirar. Elion apenas assente. Lord Ramius ergue o queixo, respirando fundo, e declara: que a Casa de Ferro seja refundada na chama da justiça. A frase é antiga, proibida. Pertencia aos primórdios do Império, quando golpes eram rituais e reis eram trocados como peças de um tabuleiro de guerra. Mas hoje, ela renasce. A corrida contra a Aurora. Antes que a Aurora toque as torres do Palácio de Avarón, a verdade precisa ser moldada como ferro quente. O pai-rei Aldérios III morreu dormindo, pacífico, venerado, naturalmente. Não há espaço para dúvidas, não há espaço para luto, não há espaço para vacilo. O Império deve acreditar em uma única narrativa, a narrativa que sustenta o novo soberano, a narrativa que preserva a estabilidade, a narrativa que mantém o povo cego ao sangue derramado nos quartos altos do palácio. Você acompanha a correria dos servos escolhidos para preparar o corpo. Cada toque é discreto, respeitoso, mas apressado. A velha coroa dourada é colocada sobre o peito do rei, que agora parece apenas um homem cansado, não um tirano. As roupas são ajustadas, as velas acesas. E então, enquanto o sol ainda dorme, o anúncio ecoa por toda Avarón. O rei Aldérios III partiu para o descanso eterno. Não há menção a veneno, não há menção à lâmina, não há menção ao herdeiro. A mentira nasce suave, mas se espalha como fogo oculto sobre folhas secas.
O juramento das sombras. A reunião secreta ocorre na Sala dos Brasões, um salão circular onde cada dinastia do Império tinha seu símbolo entalhado na pedra. Você sente o cheiro de incenso queimado, misturado ao ferro das armas dos guardas que cercam a sala. Ali, em meio às chamas trêmulas de 12 tochas, Elion se posiciona diante do trono vazio. Não há coroação oficial ainda. Ainda não é dia. Ainda há fantasmas na sala. A alta conselheira Miriel entrega ao príncipe uma pequena adaga cerimonial, sem fio, mas com o brasão antigo da Casa de Ferro incrustado no cabo. É o símbolo de um pacto que nunca deveria ser refeito. Elion ergue a adaga. Você sente o ar vibrar. Juro, ele diz, a voz baixa, mas firme, que governarei pelo povo que meu pai esqueceu, pelos que ele arrastou às guerras, pelos que ele condenou ao silêncio. Os conspiradores respondem em uníssono. Assim renasce o império. Mas você percebe, não é apenas um renascimento, é uma reinvenção, uma reescrita, um golpe mascarado de promessa. O primeiro ato do novo rei. A aurora finalmente toca a torre leste, a luz invade o salão, e por um instante, Elion parece apenas um jovem cansado tentando carregar o peso de séculos nos ombros. Mas então ele fala, e você entende que o herdeiro já morreu. O que existe agora é um novo soberano. Abram as portas, que todos vejam que o reino continua. Essa frase ecoa como um decreto silencioso. As muralhas respiram, e o império se curva ao primeiro ato do novo rei. A mentira sustentada pelo medo, a verdade enterrada pelo dever, e o início de um reinado que será marcado por glória ou tragédia. Tudo depende daquilo que Elion fará quando o mundo perceber o que realmente ocorreu naquela madrugada. Parte 3. O rio de cinzas que corre sob a coroa. Quando as portas do palácio finalmente se abrem, você é atingido pela corrente gelada do amanhecer. O império desperta com lentidão, a névoa cobre os telhados como um véu fúnebre, e o som longínquo de sinos mortuários começa a ecoar pelas ruas estreitas. O povo ainda não sabe, mas pressente. Algo mudou no ar, como se o vento carregasse a memória de um acontecimento terrível. Uma morte, sim, mas algo mais profundo, um estremecimento na ossatura do poder. Você segue ao lado do novo rei, que caminha rígido, com a postura de alguém que tenta parecer maior do que realmente se sente. Elion aprendeu durante anos a arte de esconder emoções, mas agora você percebe as rachaduras. Ele se inclina um pouco para frente, como se carregasse o peso de um corpo ainda quente sobre as costas. E de certa forma carrega. A praça central se enche rapidamente. Camponeses, artesãos, soldados de baixa patente, todos se agrupam sob o som das badaladas. O luto é obrigatório, mas o medo é espontâneo. Na expressão do povo, você vê algo que ninguém ousa dizer em voz alta. O rei de ferro não podia morrer assim. Aldérios III parecia imortal, duro, impiedoso, eterno na brutalidade e na ordem que impunha. Sua figura, ainda que odiada por muitos, era um pilar que não cedia. E quando pilares caem, estruturas tremem. O alto conselheiro Miriel sobe na plataforma e anuncia a morte do rei com a voz clara, treinada, segura. Mas mesmo ela hesita levemente ao pronunciar as palavras "partiu em paz". Você percebe o desconforto. É sutil, é pequeno, mas existe. E onde existe, pode crescer. Primeiras fendas da mentira. Elion observa o povo com atenção. Ele tenta parecer sereno, mas você sente que seu coração bate mais rápido a cada olhar suspeito direcionado à varanda do palácio. Uma mulher, simples, com as mãos sujas de terra, murmura: "O rei não estava doente." Outro homem responde: "Ninguém viu a corte nos últimos dias? Estranho." As palavras se espalham como brasa sob palha seca. O medo vira desconfiança.
A desconfiança vira rumor. O rumor vira narrativa paralela. E você percebe algo terrível. A verdade, quando escondida, não desaparece, ela fermenta. O funeral do último rei de ferro. O corpo de Alderius é conduzido pelas ruas em uma liteira dourada, coberto pelo mesmo manto que usou na conquista do norte. As pessoas seguem o cortejo em silêncio profundo, mas não é o silêncio respeitoso que se espera de um funeral real. É um silêncio tenso, cheio de pensamentos não ditos. Você observa o rosto do rei falecido, a pele pálida, a barba arrumada, as mãos cruzadas sobre a coroa. Tudo ali é calculado, preparado, encenado, mas nada esconde o fato de que aquele homem não deveria estar morto. E ao lado do corpo, Elion caminha como sombra. Os olhos do povo oscilam entre o pai e o filho, e algo neles parece se partir. A sala dos sussurros. Ao voltar ao palácio, Elion é levado para uma reunião urgente com o Conselho Menor. Você o acompanha pelos corredores estreitos e percebe que as tochas parecem mais trêmulas do que de costume, como se a própria luz duvidasse da estabilidade daquele reinado. A porta da sala dos sussurros se fecha com um estrondo. O ar ali dentro é sufocante. A primeira voz a se erguer é a do velho chanceler Louran. Majestade, o povo não acredita na morte natural. Há rumores. Elion estreita o olhar. Rumores? Baseados em quê? O chanceler respira fundo. Evita olhar diretamente para o rei. Você entende o gesto. O velho teme encontrar ali o mesmo olhar duro do pai-rei ou algo pior. Baseados no que não foi dito, Alteza. A frase cai como uma pedra. Miriel, a conselheira, avança. O povo não precisa da verdade, precisa de estabilidade. E estabilidade se mantém com ordem. Elion permanece imóvel, mas dentro dele, algo claramente se agita. Talvez culpa, talvez orgulho, talvez medo. Você percebe que ele hesita. Por um instante, ele parece lembrar do pai, da dureza, da frieza, da tirania. E então, como repetisse um gesto ancestral, ele coloca as mãos nas costas e diz: a ordem será mantida. A mesma frase que Alderius dizia. A frase que começou o ciclo que Elion tentou romper. A frase que o aproxima do homem que acabou de matar. Miriel sorri. O chanceler engole seco. O destino do império se ajusta silenciosamente ao eixo da repetição. O retorno ao quarto proibido. Quando a noite cai novamente, Elion retorna ao quarto onde o pai morreu, talvez buscando paz, talvez buscando sinais, talvez buscando absolvição. Você entra com ele. A cama está arrumada, como se nenhuma tragédia tivesse acontecido ali. As velas estão apagadas. O ar tem cheiro de poeira e memória. Elion se aproxima da janela. Abre-a. O vento frio entra, balançando as cortinas. E ele murmura, sem olhar para você. Se eu fracassar, tudo isso terá sido em vão. É a primeira vez que você o vê vacilar. A primeira vez que ele parece humano. A primeira vez que entende o peso de reescrever a história. Mas antes que Elion possa terminar seu pensamento, você sente algo atrás da porta. Um movimento leve, um sussurro abafado, um olho que não deveria estar ali. Alguém estava espionando. Alguém viu o herdeiro retornar à cena do crime. Alguém sabe mais do que deveria. E é nesse instante que a tragédia muda de direção, porque o segredo que deveria permanecer no palácio acaba de ganhar testemunha. O golpe não terminou. Ele está apenas começando. Parte 4. A voz que não devia existir. Você gira o rosto lentamente, tentando distinguir se o som atrás da porta é apenas uma ilusão da sua mente cansada. Ou algo real. O corredor está quase completamente escuro, iluminado apenas pelo brilho fraco de uma tocha distante. Ainda assim, você sente, com uma certeza instintiva, que há alguém ali. Elion também sente.
O novo rei vira a cabeça bruscamente, com os músculos do pescoço rígidos. A porta range. Uma sombra se retrai. Você avança, empurrando a madeira com força. O corredor se abre diante de você como um abismo estreito, e por um instante, nada se move. Mas então, correm. Passos leves, urgentes. Passos de quem conhece cada atalho do palácio. Passos de quem tinha o hábito de ouvir e sobreviver. E ao final do corredor, à beira da escadaria, você finalmente o vê. Um garoto. Magro. Com roupa simples. Um servo de baixa patente, quase invisível para os nobres. Mas agora ele carrega nas mãos o peso de um reino. O nome que ameaça o império. Elion dá um passo para frente, a voz tensa. Pare! O garoto hesita. Treme. Olha para os lados como um animal cercado. E então, finalmente, você reconhece quem ele é. Talen, o filho do mordomo principal do palácio, conhecido por sua habilidade silenciosa de estar em todos os lugares ao mesmo tempo, conhecido por desaparecer quando necessário. E hoje, essa habilidade colocou-o no centro do segredo mais mortal do império. Talen encara o rei com olhos arregalados, cheios de um terror puro, quase infantil. Você percebe a verdade estampada no rosto dele. Ele viu. Ele sabe. Ele pode destruir tudo. Majestade, ele murmura sem ar. Eu não queria. Eu só ouvi. A frase morre antes de terminar. O silêncio pesa tanto que parece dobrar o chão. Elion dá um passo para frente. A mão desce lentamente em direção à adaga. O que ouviu, Talen? Pergunta ele, a voz firme demais para um homem tão jovem. O garoto engole seco. Ele treme. E pela primeira vez, ouso dizer, eu ouvi você pedindo perdão ao rei. Eu ouvi a lâmina. Um suspiro coletivo parece atravessar as paredes. O segredo não está mais entre conspiradores. Não está mais sobre o mármore do palácio. Agora está nas mãos de alguém sem poder. E por isso mesmo, perigoso. O conselho exige sangue. Antes que Elion pudesse reagir, surge pela lateral do corredor a figura elegante e sombria da alta conselheira Miriel. A capa dela se arrasta como asa de um corvo. Majestade, essa é minha emoção, analisando o garoto de cima a baixo. Ele deve desaparecer. Agora. Talen cai de joelhos. Por favor, eu não vou contar nada, juro. Juro pela luz alta. Mas Miriel não se comove. Ela não é movida por sentimentos, apenas por lógica, por estabilidade e por sobrevivência. Se uma criança o derrubar, majestade, seu reinado jamais começou. Elion permanece imóvel. Você percebe a batalha dentro dele. O herdeiro que tentou fazer melhor que o pai, contra o rei que precisa sobreviver. E você vê pela primeira vez a sombra do pai-rei fugir por trás dos olhos de Elion. A escolha que marca um soberano. O garoto soluça. O corredor inteiro parece respirar com ele. Elion aperta a adaga. O metal chia suavemente contra o couro da bainha. E então, ele fecha os olhos. Talen. A voz sai baixa, pesada. Levante-se. O garoto obedece. Trêmulo. Instável. Você observa cada centímetro desse momento. O instante em que o novo rei define seu futuro. Não apenas como governante, mas como homem. Elion respira fundo e declara: ninguém morrerá por meu segredo essa noite. Miriel reage como se tivesse sido golpeada. Majestade, isso é loucura! Isso é justiça, responde ele. Eu matei meu pai porque acreditava que havia um caminho melhor. Se para seguir esse caminho eu precisar matar inocentes, então não passo de outro tirano. É a primeira decisão verdadeiramente sua. A primeira luz na escuridão. E também, o primeiro erro que poderá destruí-lo. Porque Talen, mesmo salvo, continua sendo uma ameaça viva. E todos sabem disso. O juramento do garoto.
Elion ajoelha diante de Talen, um rei ajoelhado diante de um servo, algo impensável no Império de Ferro. Você sabe o que ouviu, mas também sabe por que fiz. O garoto chora, silenciosamente. Você vai me entregar um juramento, não por medo, mas por fé no que quero construir. Miriel quase perde o controle. Majestade, isso é insano. Ele é uma criança, não um aliado. Mas Elion não recua. O garoto respira fundo, cheio de medo, mas também, pela primeira vez, de reverência. Eu juro, majestade, diz o garoto. Juro pelo meu pai, pela minha vida e pelos deuses que ainda escutam. Elion toca o ombro dele e sussurra. Então, a partir de hoje, você não é mais um servo. Você é minha sombra. E sombras guardam segredos. A sombra que agora anda com o rei. Talen é conduzido para um aposento secreto dentro do próprio palácio, um lugar conhecido apenas por 4 pessoas. Ele passa de testemunha a guardião, de ameaça a peça-chave, de risco a arma velada. E você enxerga claramente o novo rumo da história. Elion não apenas governa um império dividido, agora governa com uma sombra ao lado. Uma sombra que poderia salvá-lo ou destruí-lo. Porque Talen não esquece, nem perdoa totalmente, nem deixa de temer. E onde existe medo, existe poder. Parte 5. Onde a luz não alcança. A madrugada volta a cair sobre o palácio de Avaron, tingindo as pedras antigas com um azul profundo, quase lúgubre. As tochas são acesas uma a uma, revelando sombras que parecem se mover por conta própria. O império dorme, inquieto, desconfiado. Mas o coração do poder permanece desperto. Você avança pelos corredores silenciosos com a sensação incômoda de que cada passo ecoa um pouco mais alto do que deveria. Não é só você que sente isso. Elion também. O novo rei caminha como alguém que espera ser vigiado a qualquer momento. E, de fato, é. Talen, a pequena sombra recém-nomeada, segue atrás, leve, quase imperceptível, mas o brilho temeroso nos olhos dele revela a verdade. A confiança recém-construída é frágil. O juramento dele é sincero, mas o medo é ainda mais sincero. E onde há medo, existem escolhas imprevisíveis. O Conselho das 3 Cortinas. Uma porta pesada se abre. Você entra no Salão Vermelho, o lugar onde decisões são tomadas longe dos olhos do público, longe da corte, longe de qualquer registro histórico. Somente 4 pessoas estão autorizadas a entrar ali. Elian, a alta conselheira Miriel, Lord Ramius e, agora, Talen. As cortinas vermelhas, tão antigas quanto o próprio palácio, balançam suavemente, criando a ilusão de que o salão respira. A mesa central está coberta de mapas, pergaminhos e inscrições militares. A expressão de Miriel é gelo puro. Ela encara Talen com desprezo calculado. Majestade, começa ela, a voz afiada. Não podemos governar com riscos vivos dentro do palácio. Elion não se move. Talen não é um risco. A conselheira aperta os lábios. Então é uma arma, e armas, majestade, devem ser afiadas ou descartadas. Talen engole o seco. Você sente o desespero dele sufocar o ar. Mas Lord Ramius interrompe, com seu tom grave e pragmático. O verdadeiro problema não é o garoto, é o que se aproxima. Elion olha para ele, atento. Explique. Ramius coloca um mapa sobre a mesa. Povos do Norte,
terras frias, regiões que o pai rei conquistou com violência e nunca pacificou. Então Ramius diz: o norte sabe que Alderisques está morto, e eles estão se preparando para reivindicar tudo. Um silêncio duro cai sobre a sala. O fantasma do pai-rei. Você percebe o choque em Elion. Ele esperava resistência interna, não guerra. Ramius continua. O Rei de Ferro os manteve sob o punho. Você não é ele. A frase atravessa Elion como uma flecha. Por um instante, a sombra do pai-rei surge atrás dele, como se o fantasma o observasse, pronto para julgar. Miriel se inclina. Precisamos agir antes que o norte se una. Diplomacia não funcionará. Eles querem vingança. Elion respira fundo. Você vê o conflito interno queimando dentro dele. Ele matou o pai para evitar mais tirania. Mas agora o império exige força. Exige endurecimento. Exige decisões que ecoam a manho de ferro de Alderisques. E o preço da hesitação é a ruína. O que sugerem? Pergunta ele. Miriel sorri. Lenta, perigosa, satisfeita. Chame o exército imperial. Mostre ao império que a mão de ferro não morreu com seu pai. Talen perde o fôlego. As palavras da conselheira são como uma sentença que contradiz tudo o que Elion jurou. E você percebe. O novo rei está cercado de espectros, não mortos, mas vivos, apenas ocupando cadeiras nos conselhos, onde o segredo sufoca o trono. Elion sai do salão vermelho com passos pesados. Você o segue por um corredor longo, onde tapeçarias mostram batalhas antigas, guerras em que o pai esmagou populações inteiras. Ele olha os tecidos com melancolia, como se tentasse aprender com o passado e fugir dele ao mesmo tempo. Talen caminha ao lado, hesitante. Majestade, diz o garoto. Eu ouvi tudo. Elion para. O ar fica imóvel. Talen continua, com coragem que parece vir do desespero. Se fizer o que eles querem, será igual ao seu pai. Será igual ao tirano que você matou. A frase é perigosa, é verdadeira e é desesperadamente necessária. Elion fecha os olhos com a respiração pesada. Talen, você fala como alguém que não teme morrer. Eu temo, mas temo ainda mais viver sobre outro rei de ferro. E é ali, naquele instante simples, quase sussurrado, que Elion percebe que a traição não termina com a morte do pai. A traição é uma criatura viva, que se alimenta do trono. E se ele não tomar cuidado, será devorado por ela. A noite das vozes ocultas. Elion caminha até as torres superiores. O vento bate forte, frio, cruel, como o sopro de um deus que observa tudo de cima. A cidade se estende abaixo, iluminada por centenas de tochas. O luto ainda domina as ruas, mas junto dele, o medo. E novo rei encosta as mãos na varanda de pedra. Você sente a vibração de suas dúvidas. Se eu recuar, serei visto como fraco? Se eu avançar, serei visto como tirano? Se eu hesitar, o império cairá.
De repente, uma voz surge nas sombras. Talvez a resposta não esteja no que o seu pai faria, mas sim no que ele temia. Você se vira. Do outro lado da torre surge a figura que ninguém esperava ver. Uma mulher alta, de manto escuro, com adagas presas na cintura, os olhos brilhando com uma mistura de astúcia e advertência. Elion arregala os olhos. Você sente a própria respiração falhar, porque aquela é Lissandra, a líder da Irmandade da Névoa, a sociedade secreta que o pai-rei passou décadas tentando exterminar. E ela diz, com a calma de quem já assistiu à queda de homens muito maiores: o seu pai morreu pelas mãos erradas, e você, pelas razões erradas, pode repetir sua história. O trono que você roubou é apenas o início. Parte 6. A mulher que caminha entre sombras. O vento corta a torre como uma lâmina fria quando você encara Lissandra, a líder da Irmandade da Névoa, a mulher que viveu por anos nas margens da história, observando reis ascenderem e ruírem como torres de areia. Sua presença parece dobrar o ar em torno dela. As sombras a seguem como servas silenciosas. A névoa sobe a muralha como se reconhecesse sua dona. Elion permanece imóvel, mas seu rosto denuncia espanto e receio. Como você entrou no palácio? Pergunta ele, tentando soar como rei, mas você percebe a incerteza. Lissandra sorri com um canto da boca, um sorriso que não promete nada além de perigo. Paredes são para manter tolos dentro, não sábios fora. Você sente o impacto da frase cair sobre a noite como um peso de pedra. A verdade que o pai-rei enterrou. Lissandra se aproxima. Os passos dela são tão suaves que o som quase não existe. O seu pai, diz ela, encarando Elion, passou 20 anos tentando destruir minha irmandade. Ela se vira um pouco, deixando que a luz da lua revele parte do seu rosto. Cicatrizes finas, quase imperceptíveis, marcas de uma guerra silenciosa. Mas não foi apenas porque teme sociedades secretas. Ela faz uma pausa, os olhos brilham com algo sombrio. E sim porque temia a verdade que guardávamos. Elion respira fundo, atento. Que verdade? A líder da névoa aproxima o rosto dele tão perto que você sente o ar entre eles vibrar. Aldérios III não era o legítimo herdeiro da Casa de Ferro. A frase golpeia o silêncio. As tochas ao longe parecem diminuir de intensidade. O vento para por um instante. E o império inteiro parece prender a respiração. Você sente o mundo vacilar ao seu redor. Elion abre a boca, mas nenhuma palavra sai. Lissandra se afasta um pouco e aponta para as muralhas. Seu pai construiu um trono sobre um segredo. O segredo que nós protegemos. O segredo que fez reinos caírem e sangue correr. Ela vira de volta para ele. E agora está em suas mãos. A revelação do manuscrito perdido. Lissandra estende um pergaminho enrolado, preso por um selo de cera preta. Você reconhece o símbolo, o olho da névoa, marca proibida pelo pai-rei. Elion hesita, mas pega o manuscrito. Quando ele rompe o selo, o som ecoa como um estalo que abre eras esquecidas. O pergaminho é antigo, mais velho que Avaron. A escrita, quase ilegível, serpenteia pela superfície com tinta já marrom, marcada por traços rúnicos. Lissandra fala enquanto Elion lê. A Casa de Ferro não começou com seu avô, e nem com o pai dele. Começou com o assassinato de um rei legítimo, cujo herdeiro foi apagado da história. Ela cruza os braços. Seu pai não apenas herdou um trono ilegítimo. Ele expandiu um império construído sobre usurpação.
Elion arregala os olhos. Você vê medo, você vê raiva, e você vê algo mais profundo: reconhecimento. Por isso ele caçou vocês, murmura ele. Lisandra afirma com um leve gesto. Porque nós protegíamos a linhagem verdadeira. Você sente o peso do destino se rearranjando. As peças da história mudam de posição. A pergunta que decide impérios. Lisandra dá mais um passo e sua voz assume um tom grave, quase ritualístico. Elion, você matou seu pai para salvar o império, mas agora precisa decidir se salva o trono ou a verdade. O vento volta a soprar, levantando o manto dela como asas sombrias. Se revelar o manuscrito, o império se desmantela. Se escondê-lo, se tornará cúmplice da mesma mentira que destruiu dinastias. Ela olha profundamente para o rei. O que você vai ser? O último tirano ou o primeiro restaurador? A pergunta reverbera dentro dele e dentro de você. Elion aperta o pergaminho com força. De repente, passos apressados ecoam atrás de você. Elion surge esbaforido, pálido. Majestade, ele grita quase sem ar. O norte atacou um dos postos avançados. Os mensageiros estão chegando. Eles marcham para a fronteira sul. O sangue de Elion esfria. Lisandra ergue o olhar e sorri, mas não um sorriso cruel. É o sorriso de quem previu a tempestade. Agora você entende, diz ela. A história não espera. Quem hesita é engolido. Telen olha para Lisandra assustado. Quem é ela? Elion responde com a voz baixa, carregada de destino. A mulher que sabe por que meu pai teve medo, e por que o império pode cair de novo. Lisandra cruza os braços e declara: se quiser sobreviver, Rei Elion, precisará de mim e precisará da névoa. Você percebe o peso da escolha. Ali naquela torre envolta por vento e sombras, nasce uma aliança que jamais deveria existir. Uma aliança que pode salvar o império ou transformá-lo no maior dos desastres. E enquanto a névoa sobe pelas muralhas como se o palácio respirasse escuridão, você sabe, a história acaba de mudar de forma. E o preço será pago em sangue. Parte 7, onde batalhas começam antes da primeira espada ser erguida. A notícia do ataque ao posto avançado do norte atinge o palácio como um trovão subterrâneo. Você sente o impacto vibrar pelas colunas de pedra, ecoar nas galerias, estremecer as tapeçarias que retratam vitórias do passado. Mas agora, o passado já não protege ninguém. Elion encara Talen com um misto de urgência e incredulidade. Quantos atacaram? Talen, pálido, responde. Várias tribos unidas, majestade. Não marcham como antes, não são saqueadores, parecem um exército. A última palavra cai como uma lâmina. Lisandra cruza os braços e observa o rei com olhos que enxergam muito mais do que ele deseja revelar. O norte encontrou seu momento, diz ela. Seu pai era temido. Você é testado. Elion não responde. O vento balança seu manto. Os sinos da cidade ainda tocam luto, mas agora cada badalada soa como um aviso sombrio. A virada do Conselho Menor. O salão principal é convocado às pressas. As chamas das tochas tremulam violentamente. O ar ali dentro é quente, tenso, carregado de ansiedade. Quando você entra com Elion, todos os olhares se voltam para o jovem rei. Generais, conselheiros, comandantes, escribas. A primeira voz a erguer-se é a mais amarga. Miriel. Majestade, o norte nos desafia abertamente. É sua chance de provar força antes que o império veja como fraco. Lord Ramiros complementa. A fronteira sul cairá se não agirmos agora. O coração de Elion acelera. Você sabe, você sente. Mas ele tenta manter firmeza. Quais são as baixas? Um dos generais, um homem com cicatriz no rosto, responde. Poucas. Recuaram assim que receberam a mensagem. Foi um ataque para testar nossas defesas e nossa reação. Miriel sorri de lado, não por vitória, mas por antecipar o destino. Rei Elion, se não retaliar, todo o império retaliará contra você. A frase derruba qualquer resquício de dúvida.
Elion se recusa a parecer fraco, mas se recusa também a repetir o pai. E é nessa dualidade que ele começa a ruir por dentro. A sombra do norte. Quando o conselho é dispensado, Elion anda rápido pelos corredores com Talen atrás dele e Lissandra caminhando como um espectro silencioso. Você ouve o rei murmurar: se eu marchar, sou tirano. Se não marchar, sou fraco. Se negociar, serei traído. Lissandra o interrompe. Não, Elion, você pensa como rei, mas precisa pensar como sobrevivente. Ele para. O olhar dela perfura o dele. Seu pai venceu o norte pela espada, mas você deve vencê-los pela verdade. Elion franze a testa. E que verdade seria essa? Ela se aproxima, mais uma vez. A verdade de que a Casa de Ferro não nasceu para governar. Uma pausa. Um golpe. Mas alguém lá fora, sim. Talen arregala os olhos. Você fala da linhagem perdida? Sussurra. Lissandra responde. Falo daquele que deveria estar no trono e que o norte talvez já conheça. Elion sente o chão desaparecer sob os pés. Está dizendo que é outro herdeiro? Lissandra não sorri. Ela não hesita. Ela apenas confirma. Sim. O nome que não deveria ser dito. Você sente o ar ficar mais pesado, mais denso, como se as paredes se inclinassem para ouvir. Elion força a voz. Quem? Lissandra desliza a mão até o manto e retira um pequeno medalhão de metal escuro com a marca ancestral da linhagem original. Um símbolo que deveria ter sido apagado séculos atrás. O medalhão brilha levemente. Ele está vivo, ela diz, e o norte o protege. Elion sente o frio do destino percorrer a espinha. Diga o nome. Lissandra fecha os olhos apenas por um segundo. Reverência ou luto você não sabe, então fala. Kailan. Uma palavra, um nome, uma sentença. Elion repete com voz rouca. Kailan. Lissandra continua. Filho dos exilados, neto da linhagem apagada, o último descendente legítimo do trono. O corredor estremece. Talen recua incrédulo. Você sente o peso histórico desabar sobre o jovem rei. Porque agora tudo está claro. O norte não marcha por vingança. Marcha por reivindicação. A noite das decisões impossíveis. Hélio entra em seus aposentos como se cada passo fosse o último. O fogo da lareira mal ilumina o lugar, e a sombra da coroa sobre a mesa parece olhar para ele com acusação silenciosa. Ele entra em colapso na poltrona, pressionando as mãos contra o rosto. Meu pai construiu um trono roubado. Eu o matei para salvar esse trono, e agora descubro que não me pertence. A voz falha, não pelo peso da morte, mas pelo peso da história. Lissandra se aproxima lentamente. Você pode lutar contra o norte, pode matar Kailan, pode manter o trono pela força. Ela pausa. Ou você pode fazer o que nenhum rei de Avaron jamais fez. Renunciar à mentira e construir algo novo. Talen, que ainda está de pé, fala pela primeira vez sem medo. Majestade, talvez isso seja o que torna você diferente. Elion não responde. A lareira chia, o vento bate na janela. E então, como se o destino o empurrasse, ele ergue os olhos. No reflexo da chama, você vê algo nascer. Determinação. Não raiva, não ódio, não orgulho, mas um propósito. Um que pode incendiar um império, ou salvá-lo para sempre. Elion se levanta. Preparem tudo, diz ele com voz firme. Amanhã eu falo ao império. Lissandra ergue as sobrancelhas. E dirá o quê? Elion encara sua própria sombra projetada na parede. A verdade. E você entende. Quando a verdade sobe ao trono, as coroas começam a tremer. Parte 8. O amanhecer da verdade. O primeiro raio de sol rompe a escuridão da madrugada, tingindo o palácio de Avaron com tons dourados e púrpura. Você sente a cidade inteira prender a respiração, como se soubesse que hoje não será um dia comum. Elion caminha pelos corredores silenciosos, acompanhado por Talen e Lysandra. Cada passo ecoa no mármore antigo, carregando o peso da decisão que transformará o império para sempre. A população ainda dorme, inconsciente de que o próprio passado está prestes a ser revelado. Mas no ar há uma tensão palpável, a sensação de que algo monumental está prestes a acontecer.
Preparativos para o discurso. No Salão do Trono, bandeiras antigas ainda cobrem as paredes, lembrando vitórias e derrotas, conquistas e traições. O trono de ferro parece mais pesado do que nunca, carregando séculos de segredos e sangue. Elion sobe ao estrado, o manuscrito da linhagem verdadeira preso em suas mãos. Você percebe a força silenciosa da decisão. Ele está pronto para enfrentar não apenas o povo, mas a própria história. Talen observa ao lado dele, nervoso, mas firme. Lysandra mantém-se à distância, como uma sombra protetora, pronta para intervir caso a verdade se torne uma ameaça imediata. O jovem rei inspira profundamente. A multidão que começa a se aglomerar na praça abaixo ouve o silêncio absoluto do palácio, carregado de expectativa. Elion ergue o manuscrito. Hoje, começa ele a voz clara e firme. O Império de Avaron conhecerá algo que esteve escondido por gerações. Você sente o coração apertar. Cada palavra pesa como uma lâmina. O trono que herdei não foi conquistado pela justiça, mas pela usurpação. O sangue que derramamos para mantê-lo não foi apenas de inimigos, mas de inocentes esquecidos. E a linhagem que deveria governar foi apagada. O murmúrio da praça cresce. Você sente o medo e a curiosidade se misturarem em cada rosto. Mas a verdade não é uma ameaça. É a chance de reconstruirmos o que foi destruído, de unir novamente o Império sob justiça, não sob medo, de honrar os que foram esquecidos. Talen observa, emocionado. Lysandra mantém-se o silêncio, permitindo que a história se desenrole. Elion ergue o olhar para todos. O último herdeiro legítimo ainda vive. Seu nome é Caellan, e juntos vamos garantir que a história não seja mais escrita com mentiras. Reação do Império. Você sente o vento mudar na praça abaixo. Os cidadãos trocam olhares confusos, sussurram, questionam, mas algo novo brilha nos seus olhos. Esperança. O medo do tirano foi substituído pela consciência de uma verdade maior. Os generais do conselho trocam olhares tensos, alguns temendo a perda de poder, outros maravilhados com a coragem de Elion. Você percebe que a balança do Império agora pende para algo diferente, para a justiça, para a reconstrução. A nova ordem nas sombras. Depois do discurso, Elion se retira para a torre, acompanhado por Talen e Lysandra. O jovem rei sabe que a revelação foi apenas o primeiro passo. A Irmandade da Névoa permanecerá ao seu lado, protegendo a verdade, manipulando as sombras, garantindo que o passado não destrua o futuro. Lysandra observa a cidade abaixo, seu manto dançando ao vento. Você fez o que poucos ousaram. Mas não pense que a paz veio. O norte não esquece, e Caellan ainda deve ser encontrado. Elion acende, ciente de que sua missão apenas começou. Você percebe que o Império de Avaron nunca mais será o mesmo. O legado do herdeiro. O sol finalmente emerge, iluminando o trono e os corredores do palácio com uma luz dourada e quente. Você entende que a traição que começou com um filho contra o pai se transformou em uma oportunidade de redenção para o Império inteiro. Elion ergue-se, olhando para a cidade despertando. A história ainda será escrita, mas desta vez será com a verdade. E enquanto as sombras da noite se dissipam, uma nova era começa, marcada não pelo medo, mas pela coragem de enfrentar segredos que ninguém mais ousou revelar. O Império respira. O futuro está em suas mãos. E a história, finalmente, encontrou seu herdeiro. Parte 9. O Norte em marcha. A aurora se espalha pelas muralhas do Império, mas a calma é apenas aparente. No horizonte, você vê a fumaça dos acampamentos do norte surgindo entre as colinas. Elion observa a movimentação com olhos firmes, mas você percebe a tensão escondida sob a determinação. Eles avançam, murmura Talen, apontando para a linha de bandeiras escuras que cortam a planície. Não esperam negociação, querem a guerra. Lysandra se aproxima, sua voz baixa e cortante como uma lâmina. Eles sabem da verdade, e com ela, acreditam ter o direito de reivindicar o trono. Você sente o impacto da informação. A guerra não é apenas política, mas histórica, um confronto entre o que é legítimo e o que foi usurpado.
O Conselho de Guerra. Elion convoca novamente o Conselho. Generais e conselheiros se reúnem em um salão amplo, o chão coberto por mapas e estatísticas de batalhas passadas. Miriel observa cada movimento, calculando riscos, enquanto Ramils estuda a posição do inimigo com um olhar afiado. Não podemos subestimá-los, diz Ramils. O norte não marcha por vingança simples. Eles marcham para restaurar o que lhes foi negado. Elion olha para Talen e Lisandra. O garoto agora parece mais confiante, mas ainda há medo nos olhos dele. Lisandra permanece firme, uma presença silenciosa e estratégica. Então, não lutaremos apenas por poder, lutaremos pela verdade e pela sobrevivência do Império. O Conselho murmura, dividido entre medo e esperança. Você sente que a atmosfera do salão mudou, uma nova energia, carregada de propósito, pulsa entre eles. A primeira confrontação. No Vale de Erindor, o Exército do Norte e o Império de Avaron se encontram. O vento frio corta a pele e levanta poeira, tornando a paisagem quase irreal. O silêncio antes do conflito pesa como uma sentença. Elion monta seu cavalo, a adaga oculta em seu cinturão, e observa o inimigo à distância. Talen segura um estandarte improvisado, lembrando a todos que mesmo uma sombra pode carregar um símbolo poderoso. Lisandra desliza entre os soldados, instruindo estrategicamente os aliados mais próximos. Você sente cada momento como se estivesse prestes a explodir. O primeiro choque será decisivo. E então, com um grito que ecoa pelo vale, o norte avança. Estratégia e traição. Enquanto as duas forças se enfrentam, você percebe o brilho da estratégia de Lisandra. Ela conhece cada atalho, cada terreno irregular, cada ponto fraco do inimigo. Os soldados do Império seguem suas instruções silenciosas, confusos, mas confiantes. Elion percebe algo mais profundo. A verdadeira batalha não está apenas na força das espadas, mas na mente de quem as comanda. No entanto, nem todos os aliados são fiéis. Miriel observa a batalha com frieza, mas você sente que ela guarda planos próprios, talvez para tirar vantagem da vitória ou da derrota. Cuidado, sussurra Talen. Nem todos aqui querem que o Império sobreviva. Elion aperta o punho. Ele entende que a guerra é externa e interna ao mesmo tempo. O desfecho da primeira batalha. O sol sobe alto, refletindo em escudos e armas, iluminando rostos suados e determinados. Elion lidera uma ofensiva decisiva no flanco esquerdo. Talen e Lisandra coordenam movimentos que confundem o norte. Você sente um momento de tensão máxima. Cada segundo pode decidir entre vitória ou ruína. Quando a poeira finalmente baixa, o resultado é claro. O norte recua, mas não foi destruído. O Império resistiu, mas a guerra ainda não terminou. Elion observa os campos agora silenciosos, percebendo que a vitória foi apenas parcial. Talen se aproxima, exausto, mas sorrindo. Sobrevivemos, por enquanto. Lisandra permanece em silêncio, seu olhar penetrante nos diz que há muito mais a vir. Você percebe que a guerra não é apenas física, é uma batalha por legado, por verdade, por cada escolha que moldará o futuro do Império. Parte 10. A revelação de Cailan. A noite cai sobre o vale de Erindor, mas o céu está iluminado por fogueiras que marcam os acampamentos sobreviventes do norte. Elion contempla o campo de batalha com Talen e Lisandra ao seu lado. A vitória parcial trouxe alívio, mas também uma nova tensão. Agora Elion sabe que Cailan ainda existe e que o verdadeiro desafio está apenas começando. Lisandra se aproxima, a névoa girando ao redor dela como se fosse parte de seu manto. Ele está vivo, diz ela com voz firme. E se o Império quer sobreviver, deve encontrá-lo antes que o Norte o use. Elion fecha os olhos, sentindo o peso do destino em cada respiração. Você percebe que o jovem rei entende a magnitude do que está prestes a fazer. Não apenas confrontar inimigos externos, mas restaurar a verdade que seu pai tentou esconder. O manuscrito e o destino. O pergaminho antigo é consultado novamente.
Cada linha revela pistas sobre Cailan, suas possíveis rotas e aliados. Você sente a tensão aumentar. Cada decisão de Elian agora molda não apenas o Império, mas toda a história que ele conhecia. Taylan aponta uma região remota nas montanhas. Aqui. Ele pode estar escondido nesses vales. Lisandra acene. E lá é onde o norte o encontrará se nós não chegarmos primeiro. O tempo está contra eles. O Império depende de coragem, estratégia e de confiar naquilo que poucos ousam acreditar. Que a verdade ainda pode salvar todos. A jornada ao coração do norte. Os três partem em silêncio, atravessando florestas densas, rios caudalosos e planícies desertas. O vento frio e a escuridão da noite tornam cada passo um teste. Você sente o medo, a incerteza e a determinação coexistindo no mesmo instante. Elion segura o manuscrito como se fosse uma arma, cada letra um lembrete do que está em jogo. Taylan observa atentamente, pronto para intervir, mas também aprendendo a enfrentar a responsabilidade que acompanha a verdade. Lisandra guia o caminho invisível e letal, mantendo todos seguros através de sua experiência nas sombras. O encontro com Cailan. Finalmente, no coração do norte, eles encontram Cailan. O jovem herdeiro legítimo está sozinho, mas alerta, vestindo traje simples, mas com os olhos que refletem liderança natural. Elian se aproxima com cautela, o coração batendo como tambor de guerra. Cailan, diz ele, a voz firme mas carregada de emoção. Sou Elian, rei de Evaron. Venho pela verdade que nos une. Cailan observa o manuscrito, reconhece os símbolos e entende a gravidade do momento. Você percebe que a história não é apenas sobre sangue e tronos, mas sobre legado, escolhas e redenção. Então a mentira acabou? Pergunta Cailan cauteloso. Elian respira fundo. Sim, mas agora precisamos decidir como reconstruir o Império, juntos. Os dois herdeiros, Elion e Cailan, caminham lado a lado, acompanhados por Taylan e Lisandra. O vento sopra através das montanhas, trazendo um sentimento de renascimento e esperança. Você percebe que a traição que começou com a morte do pai-rei transformou-se em oportunidade, não apenas de sobrevivência, mas de redenção histórica. O Elion ergue os olhos para o horizonte. O passado não pode ser mudado, mas o futuro podemos escrever juntos. Lisandra observa em silêncio, sabendo que sua missão de proteger a verdade foi cumprida, mas que a estrada à frente ainda exigirá vigilância. O Império de Evaron nunca mais será o mesmo. Uma nova era começa, não marcada pela usurpação, mas pela união, coragem e verdade. E enquanto o sol nasce sobre as montanhas, você entende. A história finalmente encontrou seu equilíbrio.